No vídeo de hoje nós vamos aprender como se faz o cálculo para o ensaio de caracterização de solos. Já vimos em vídeos anteriores o próprio ensaio feito em laboratório e de posse desses resultados encontrados no laboratório, nós vamos então interpretar esses resultados fazendo os cálculos desses ensaios. Então, vem comigo! Então, nós iniciamos aqui com o ensaio de compactação Proctor, realizado no laboratório a partir daquele estudo que fizemos no vídeo que mostramos sobre a compactação do solo. Então, é um material 40% de argila arenosa vermelha, a classificação expedita, né? Mais 60% de brita de quartzo. Foi um estudo de base. A energia de compactação foi o Proctor modificado, então sabemos que foram 55 golpes por camada, a data e o operador. Os dados em amarelo são os dados obtidos lá no ensaio de laboratório e esses valores em verde são as aferições feitas nos moldes e cápsulas do próprio laboratório. Os demais dados aqui apresentados são os cálculos que vamos mostrar agora. Então, nós iniciamos com a umidade higroscópica, pegamos duas cápsulas, tivemos aqui o peso do solo úmido na cápsula e em seguida o peso do solo seco, né, depois da secagem em estufa. Tivemos aqui então a obtenção da água, né, que é o solo úmido na cápsula menos a cápsula com o solo já seco, para a gente encontrar a água, o valor da cápsula. E então, o que é solo seco para obtenção do cálculo do teor de umidade, né? Que é água dividido pelo solo seco. Fizemos essas duas determinações para encontrar, então, a média entre esses dois valores. O peso do material, então, para a moldagem dos 5 cilindros foram 7.000 quilos. A variação da umidade foi 1,5% e iniciamos com uma umidade de 2,5%. Tivemos então os valores dos 5 cilindros, o que era molde mais solo úmido, né, com essas variações de umidade. E essa água adicionada foi o cálculo que o próprio laboratorista fez, né, para obtenção dessa umidade aqui determinada. Então, esse 280 gramas foi a água adicionada para 4% de umidade dentro do que estava, né, sendo realizado. Então, nós tivemos aqui o que é solo úmido, extraindo, então, o que é peso de molde. E a umidade calculada, eu até coloquei aqui para facilitar o entendimento, tem a contribuição do que é essa umidade de água adicionada com a contribuição da umidade higroscópica. Então, é o 100% do que é solo mais o 2,5% vezes o 100% que é solo mais o 0,2% que é a umidade higroscópica, né? Tudo isso em percentual. E para eu saber, então, o que é umidade, eu extraio o que é 100% que é solo. Então, eu tenho contribuição de água adicionada e contribuição da umidade higroscópica do solo, para eu, então, encontrar uma umidade calculada e efetiva aqui nesse solo, ok? A densidade úmida, ela leva em consideração o que é solo úmido dentro, né, de um determinado volume especificamente para aquele molde. Então, cada um aqui tem a variação do seu molde. Aqui no caso, né, é esse daqui. Aqui tá ok, 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 né? Então, temos aqui para encontrar essa, aqui no caso, a densidade convertida. Também coloco aqui para facilitar, né? Como que eu faço a umidade convertida? Ela leva em consideração uma correção de umidade, levando em consideração somente a umidade adicionada. E no caso, a massa específica aparente seca, ela vai levar em consideração a própria umidade calculada, fazendo a correção para a umidade calculada. Até coloquei aqui no caso para entender melhor o que vem a ser essa fórmula. Essa densidade convertida com essa massa específica aparente seca, ela vai levar em consideração algum percentual de umidade. No caso da densidade convertida, leva em consideração a água adicionada
e no caso da massa específica aparente seca, leva em consideração a própria umidade calculada. Então, nada mais é, a densidade úmida, que é essa daqui, está para 100%, que é solo com uma devida umidade. E essa densidade, então, seca ou convertida, está para o que é 100%, que é, no caso, uma amostra seca. Então, a gente resolvendo isso daqui, a gente vai obter esse valor, que são esses dois valores aqui. Então, fazemos tudo isso daqui para esses 5 cilindros, para, então, estarmos montando, fazendo a curva de compactação. A curva de compactação, ela vai no eixo das abscissas, ela vai a umidade calculada, e aqui no eixo das ordenadas, ela vai a massa específica aparente seca. Então, esses valores que estão aqui, né, são esses pontos, e aqui está a umidade calculada, né? Então, são esses pontos. Então, neste gráfico, a gente pode ver que é uma parábola, e qual que é o nosso objetivo? Encontrar a nossa umidade ótima, que nos gera uma densidade máxima. Então, neste ponto, é simplesmente eu traçar aqui uma reta para fazer o valor, né, a leitura deste ponto, e também pegar aqui essa reta e fazer a leitura da umidade nesse ponto. Então, fazendo aqui a leitura disso, eu obtive uma densidade máxima de 2,193 kg por decímetro cúbico como minha densidade máxima, gerada a partir de uma umidade considerada ótima de 5,7%. Falando um pouquinho então sobre o ensaio de expansão e CBR, nós pegamos aqueles 3 moldes que nem no ramo tão seco, nem no ramo tão úmido. Então, são aqueles 3 ensaios intermediários, aqueles 3 cilindros intermediários, né, que tivemos aqui, e procedemos então à leitura da expansão nesses moldes. Sabemos que a altura padrão desses moldes era 11,35, fizemos zeramos aqui para a leitura da expansão em 2 milímetros e procedemos naquelas 96 horas aos resultados das leituras de expansão aqui, né? Então, tivemos aqui algumas expansões que, pela diferença em relação ao inicial, né? Nós temos aqui a simples diferença em milímetro e transformando isso daqui para um valor em percentual, é o quanto esse valor de expansão ou retração, né? Se fosse negativo, seria uma retração. Nós temos, então, um percentual de expansão, tá certo? Então, para cada molde, tivemos um valor máximo 0,01, 0,06 e aqui não houve expansão. Então, a partir desses resultados, nós vamos gerar aqui um gráfico e aí, nas abscissas, a umidade calculada para cada ponto daquele cilindro, que já conhecemos anteriormente, e nas ordenadas aqui desses pontos, os valores das expansões que acabamos de mencionar, essas 3. Então, qual vai ser a expansão do meu material? Aquela expansão que corresponde à umidade ótima, que falamos aqui anteriormente, vista, né, alcançada aqui no ensaio de compactação. Então, eu tenho aqui uma umidade ótima de 5,7, e então é neste ponto que eu vou fazer a leitura para determinar, então, o que é a expansão desse meu material. Então, encontramos 0,07%. Então, para cada molde desse, nós tivemos, a partir do uso do cadenciômetro, os valores dos deflectômetros. Para cada valor desse daqui, nós temos que fazer gráfico, tá? Para verificar se não estamos tendo nenhuma inflexão na curva. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui nesse vídeo, tá certo? Vamos considerar que esses resultados, eles não têm nenhuma inflexão na curva e vamos, então, prosseguir aqui a obtenção do nosso CBR. Então, para a obtenção do gráfico, nós vamos considerar 2 pressões padrões, né, de 70,31 em 1 polegada e 105,46 em 5,08 ou 2 polegadas, tá ok? Então, para esses 2 valores de penetração, nós encontramos esse valor de pressão, que é a partir do valor encontrado lá no deflectômetro, multiplicando pelo coeficiente da prensa, nós obtivemos o valor, então, do nosso ensaio.
Verificando então o quanto que isso corresponde em relação a uma pressão padrão, é um valor em percentual, nós então obtivemos 41,5, 56,3 para este molde. Fazemos o mesmo para os outros dois moldes e consideramos como resultado deste ponto o maior valor entre esses dois valores. Então, nesse caso, ficou 56, 94 e 24, e são esses os valores que vão aqui para os 3 pontos desta curva, né? A umidade calculada de cada molde desse daqui vai ser abscissa para cada ponto desse aqui de ordenada. Então, qual vai ser o meu CBR? O CBR também vai corresponder à umidade ótima, né? Vai ser, então, o ISC referente à umidade ótima. Então, se eu tenho lá o 5,7, fazendo a leitura deste ponto que corresponde a essa umidade, eu vou encontrar, então, 94% de CBR, ok? Para a minha granulometria, o que é que a gente tem? Vocês lembram que nós iniciamos também com a umidade higroscópica, tivemos 2 cápsulas, peso úmido em cápsula, pós-secagem, estufa, peso seco, sabíamos o peso das cápsulas, então, para encontrar o que é a umidade, né? E também obtivemos como umidade higroscópica a média dessas duas determinações. Para o ensaio de granulometria, lembra que pegamos 2 kg de material, tivemos aqui, então, os pesos retidos para a amostra maior, né, que a nossa referência era a peneira número 10, qualquer dúvida assistam um vídeo lá novamente, mas a partir desse peneiramento, nós obtivemos esses resultados aqui, né, para a amostra maior e esses resultados aqui para a amostra menor. Então, no ensaio de granulometria de solos, a gente separa em dois peneiramentos distintos, né? Com a amostra maior e a amostra menor. Então, aqui no caso, tivemos 2 quilos de material, em que como retido na peneira 10 a soma desses valores. Tivemos aqui como passante na peneira 10, então, o todo, né? Os 2.000 quilos 2.000 gramas menos 926 como passante. Então, passante seco, o que a gente tem que fazer? Excluir o que é umidade higroscópica, né? Então, só fazer essa correção de umidade. Eu tenho, então, o que é a amostra total seca, que já é esse retido na 10, que já estava seco, mais esse passante, então, seco, né? Para eu ter o que é a amostra total seca. Para a amostra menor, né? Esse valor aqui eu pegamos 200 gramas e aqui também, excluindo o que é umidade higroscópica, a gente encontra, então, o que é a amostra menor seca, né? Então, dentro desses valores encontrados, 43 é 21% dessa minha amostra seca e 97 é 49%, né, dessa minha amostra menor, ok? Então, aqui eu tenho referências em relação à amostra menor, né? Temos, então, agora que juntar tudo isso com uma amostra total. Então, 123 em relação à amostra total é 6,2%, 318 corresponde a 15,9% da amostra total e assim vamos fazendo aqui até chegar na peneira 10. Os cálculos que a gente faz aqui depois é simplesmente acumulando, né? A gente vai acumulando para a gente ter essa coluna aqui do que é a amostra total acumulada em percentual. E o que passa é a subtração, né? Do 100% de amostra, menos o que ficou retido, a gente tem, então, o que passou, ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui agora? Nós vamos ter que incorporar essa amostra menor ao todo da nossa amostra, porque afinal de contas, apesar da gente ter separado o que é a amostra menor e o que é a amostra maior, nós temos que unir e falar em percentual de uma amostra única. Então, o que é
21,62% é percentual de amostra menor. 49 é percentual de amostra menor. Mas quanto que isso representa no todo? Então, eu tenho que verificar em relação ao que passou, 21% de 53,6% para eu encontrar o que é, então, essa referência dessa amostra menor no todo. Então, fazendo esse cálculo, eu vou encontrar que esse valor aqui, ele corresponde a 11,6% do meu todo. E aí, eu posso, então, aqui da mesma forma. Então, depois eu posso continuar normalmente com os meus acumulados e normalmente aqui do retido para o passante. Então, depois que a gente formata isso daqui, a gente faz o gráfico de granulometria, onde nas ordenadas tem o percentual, a porcentagem acumulada dos materiais que passam, e temos então aqui em relação às peneiras, né? Então, para cada peneira, o percentual passante. É claro que aqui eu deveria, né, e tenho que fazer isso, de colocar os limites superior e inferior que a norma, ela define, principalmente quando a gente fala aí de material de base. Mas não é escopo dessa aula, tá? Mas claro que isso deve, né, ser feito para analisar se esse ensaio ele está dentro dos limites normativos para uso naquela determinada camada, né, especialmente material de base. No caso dos índices físicos, nós temos, para essa amostra em especial, que foi aqui essa argila, né, com essa brita, essa argila ela era uma argila arenosa, ela não deu índice físico, a gente encontrou lá NLNP, tá ok? Mas só para ilustrar a aula, eu peguei dados de outro material, justamente só para a gente ver como que são aqueles cálculos para encontrar os limites de liquidez e limite de plasticidade, tá ok? Então, nós temos lá as nossas 5 cápsulas, então pesamos, depois que pegamos aquela amostra lá do Casa Grande, né, após o ensaio, os valores do solo na cápsula ainda úmido, não é isso? E depois de seco em estufa, sabemos os pesos das cápsulas, então a gente vai encontrar esse teor de umidade numa determinada quantidade de golpes, né? Que é esse o objetivo. Então, aqui o cálculo de umidade, ele é similar ao que a gente apresentou anteriormente. A gente acha o que é água, acha o que é solo seco, né? Para, então, estar fazendo o cálculo do teor de umidade. Então, esses valores de umidade com o número de golpes, nós vamos jogar aqui nesse gráfico para, então, encontrar o número, a umidade no número de golpes igual a 25, né? Então, esse é o ponto que vamos considerar como limite de liquidez do solo. Então, nós obtivemos esses 5 pontos a partir desse gráfico aqui. Então, se esses 5 aqui, para a gente fazer essa reta, nós temos duas opções. Ou uma reta que pegue muito próximo dos 5 pontos, e aqui não é o caso, porque esse ponto ele tá saindo bastante aqui da reta, né? Mas nós podemos, como segunda opção, nós podemos também encontrar uma reta que melhor se ajuste em 3 pontos, e foi o nosso caso, né? Então, neste caso aqui, nós podemos definir, então, como limite de liquidez, o valor, então, de 48% de umidade. Ok? No caso do limite de plasticidade, nós tivemos também as 5 cápsulas, fizemos aquelas minhoquinhas até as ranhuras, colocamos elas dentro da cápsula, secamos em estufa e depois aferimos aqui o teor de umidade, né? Para a gente fazer esse cálculo, primeiramente nós tiramos a média dos 5 pontos, verificamos aqui os limites 5% para mais e 5% para menos dessa primeira média, e nós vamos excluir pontos que estão fora deste intervalo. Então, eu tenho pontos aqui menor do que 22,3, temos esse aqui, né? Então, esse daqui é um ponto menor do que 22,3. E maior que 24,6. Temos 24,8.
Então, nós temos esse daqui. Então, a minha média, ela vai ser, na verdade, esses 3 pontos, ok? Então, e é importante lembrar que se eu não tivesse pelo menos 3 pontos para tirar essa nova média, eu teria que refazer o meu ensaio. Mas aqui, ok, né, conseguimos um limite de plasticidade aqui de 24. Vamos considerar aqui os 24, tá ok? O índice de plasticidade, ele vai ser a diferença limite de liquidez menos limite de plasticidade, vai ser então o que a gente chama de índice de plasticidade. Para encontrarmos o índice de grupo, nós temos aqui uma regrazinha, uma fórmula para a gente encontrar esse índice de grupo. Chama-se índice de grupo um valor numérico variando de 0 a 20, que retrata o duplo aspecto de plasticidade e graduação das partículas de solo. Então, eu tenho valores aqui de referência que vão levar em consideração tanto a questão da granulometria, questões ligadas à granulometria e questão ligada aos índices físicos. Então, vamos lá, o que é que eu preciso? Eu preciso do que a gente chama aqui de P. P é o passante, o que passa na peneira 200. E a gente tem que ir lá na granulometria. O que é que passa na peneira 200? Vamos lá, o que é que passa? Veja bem, passa 21,4%, né? Então, 21,4% nós temos aqui. O A vai ser o quê? Vai estar ligado a esse P. Então, para P menor do que 35 é o caso? Então o A é 0, porque o P é menor do que 35. No caso B, o P é menor do que 15? Não, o P não é menor do que 15. Então o P, ele está entre 15 e 55? Sim. Então, o que que vai ser? Vai ser o P menos 15, que é a referência para essa condição, tá ok? O C é a mesma coisa, tá ligado ao limite de liquidez. Ele vai ser 0 se o LL foi menor que 40, e o nosso LL, ele é quanto? O nosso LL é 48. Então, é menor que 40? Não. Então, vai ser quanto? Vai ser o LL, que é o 48, menos 40. Encontramos um C aqui igual a 8. O D vai estar ligado ao índice de plasticidade. O nosso índice de plasticidade é 24, então nós vamos ter um índice de plasticidade menor do que 10? Não, temos um índice de plasticidade entre 10 e 30? Sim. Então, nosso índice de plasticidade vai ser aqui o 24 menos 10, um D igual a 14. Então, o G, ele é isso aí, aquela fórmula que falamos ali em cima. 0,2 vezes A mais 0,005 vezes A vezes C, mais 0,01 vezes B vezes D, né? Então, nós obtivemos aqui um índice de grupo igual a 0,9. Então, por que é importante a gente achar esse índice de grupo? Para a gente bem classificar conforme a tabela TRB, né, da norma lá do manual do DENIT, né? Isso consta lá. Como que a gente classifica esse solo? A partir de uma verificação da esquerda para a direita. Então, nós vamos verificar. Esse solo é um A se A ficar aqui um passante na peneira número 10 de no máximo 50. Eu já até trouxe esses resultados para cá para ficar mais fácil. Então, é o caso? Não, não é o caso. Nós temos um passante lá de 53. Então, a gente vai ver se corresponde a um A, um B. Na peneira número 40, ele tem no máximo 30? Não, então também não é esse material. Pulamos para verificar se é um A3. Tem na peneira no mínimo 51? Sim, vamos para o próximo. Na peneira 200, é no máximo 10? Não, então pulamos aqui para verificar se é um A24. Na peneira 200, tem no máximo 35? Sim. O limite de liquidez é no máximo 40? Não, então também não é um A24. Vamos ver se é um A25. Aqui a gente já viu que atendeu. E aqui é no mínimo 41? Sim. Mas é no máximo 10? Não. Próximo. É um A26? Aqui a gente viu que passou. Máximo 40 também não passou. Então, vamos ver se é um A27.
35 máximo, vimos que sim. Limite de liquidez de no mínimo 41, ok. Índice de plasticidade no mínimo 11, ok. E um índice de grupo de no máximo 4, ok. Então, qual que é a classificação desse solo? Um A27, ok? É claro, gente, que para isso que a gente está verificando aqui, esses índices físicos que a gente apresentou aqui, ele não exatamente corresponde a esse material, né? Vocês lembram aqui. Mas é somente para mostrar para vocês como que isso é, então, feito na prática, tá ok? Então, neste caso, um A27, pedregulho ou areias, tá vendo? Siltosos ou argilosos, né? Comportamento como subleite, excelente a bom. Então, no caso, né, para material de base, a gente teria que verificar também não só a questão dessa classificação do índice de grupo, mas a questão do índice de plasticidade, esse valor aqui também de referência, né, maior do que 60%, 80%, e esses valores aqui, como já mostramos no ensaio de densidade in situ, são informações importantíssimas para garantirmos o grau de compactação na pista, ok? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.